Sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E nesse vídeo eu irei continuar o estudo sobre as Escrituras. E quando lemos o Salmo 119, vemos a excelência da palavra de Deus, a excelência dos estatutos de Deus, a excelência da lei de Deus. E no vídeo passado começamos a verificar os exemplos de pessoas que estudam as Escrituras, ou os exemplos de pessoas que estudavam as Escrituras. O primeiro exemplo que vimos foi os judeus bereanos, que foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque tudo que Paulo expunha, tudo que Paulo ensinava, eles examinavam nas Escrituras e refletiam se tudo era daquele jeito mesmo. E então eles criticavam, E no caso de Paulo, a crítica foi positiva, porque Paulo pregava o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Se fosse um falso cristão, eles criticariam de forma negativa. O segundo exemplo que eu quero trazer no vídeo de hoje está em Neemias, no capítulo 8, e eu irei ler o versículo 13. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. Olha que interessante. Os líderes, os chefes de famílias, os chefes de todo o povo, eles se reuniram com Esdras, o escriba, para atentarem nas palavras da lei. Ou seja, eles se reuniram, e aqui são os líderes especificamente, se reuniram para focarem, aprenderem, estudarem a lei de Moisés. Aqui no contexto de Neemias capítulo 8, aqui especificamente onde lemos, iremos verificar que isso aqui é na festa dos tabernáculos. Isso. A festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes festas anuais que aconteciam no meio do povo de Israel, onde todo judeu do sexo masculino tinha que participar, que no caso era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E aqui, na festa dos tabernáculos que estamos vendo, ela era a última das 3 festas a ser celebrada, e ela era celebrada durante 7 dias, e durante esses 7 dias o povo de Israel construía cabanas, ou fazia tendas e habitava nessas tendas, que eram de ramos, em memória da sua peregrinação no deserto. Ou seja, durante a festa dos tabernáculos, eles viviam em tendas para comemorar a peregrinação de Israel no deserto, quando os judeus viviam em tendas no deserto, quando eles moravam em tendas no deserto. Meus irmãos, o que eu quero trazer aqui hoje e destacar é o seguinte: aqui no contexto de Neemias capítulo 8, verificamos que são os líderes que estão atentos, que estão com fome, que estão com desejo de aprenderem a lei, a palavra, aquilo que Moisés havia ensinado. Então era uma busca espontânea de aprender mais. E aqui no versículo 13 é o segundo dia da festa, ou seja, é como se fosse o segundo dia da maratona de leitura das Escrituras por parte de Esdras. Então
todos os dias, durante os 7 dias, as escrituras eram ensinadas por Esdras. E todos os líderes de família, eles queriam aprender com ele. Então era uma busca espontânea, livre, sabe, assim, uma decisão pessoal tomada por cada um deles. A verdade é que nós precisamos de líderes que sejam biblicistas. Precisamos de líderes que conheçam a palavra do Senhor, que tenham como lema da sua vida, o sola scriptura, ou seja, doutrina bíblica. Pessoas que são líderes da igreja, mas que sabem abrir a Bíblia e expor as escrituras, ou seja, ensinar exatamente aquilo que o texto bíblico está ensinando. Retirar de dentro da Bíblia aquilo que está no contexto e não trazer de fora e colocar dentro da Bíblia. Então nós precisamos de líderes preparados e, infelizmente, hoje dentro das igrejas cristãs temos muitos, mas é quase que a maioria de pessoas que são líderes e que não estão preparadas. Pessoas que não sabem abrir a Bíblia e mostrar para um pecador o que é a doutrina da soteriologia, ou o que é a doutrina da teontologia, o que é a doutrina dos atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis de Deus. Isso aqui pode ser difícil para um membro da igreja, mas para um líder, não. O líder, ele tem que conhecer as doutrinas básicas da Bíblia, o que é a santificação, o que é a eleição, o que é a regeneração, o que é o céu, o que é o inferno, sabe? Qual é a doutrina do Espírito Santo, como que o Espírito Santo é abordado nas Escrituras, o que é a doutrina, sabe, da própria unidade das duas personalidades de Cristo, ou melhor, das duas naturezas de Cristo, que é chamada isso é chamado de união hipostática, ou a unipersonalidade de Cristo. Então, os líderes, eles precisam ter bagagem, eles precisam ter conteúdo e praticar isso no seu dia a dia e ensinar isso aos seus liderados. Meus irmãos, é impossível, ou deveria ser impossível, um líder não ter conhecimento bíblico, E isso não pode ser mais a nossa realidade. Os líderes precisam conhecer mais a Deus. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Até a próxima gravação. Deus vos abençoe. Os nossos líderes precisam aprender a palavra, assim como os líderes de Israel aprendiam. É o exemplo que nós temos hoje. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima.